Boa noite a todos vocês que nos assistem nessa noite. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor, ainda que distantes, estamos com muitas saudades. Eu quero aproveitar essa noite para falar sobre algo muito propício para os momentos que nós estamos vivendo. Eu quero tratar sobre as tempestades da vida. Quero falar sobre quem nós somos na tempestade. Quem somos nós? Quem temos sido nessa tempestade que nós estamos enfrentando? E para isso eu convido você a olhar duas passagens bíblicas que nós iremos estudar. A primeira está em Jonas, no capítulo 1. E eu peço que você acompanhe comigo, a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. E Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Agora eu convido vocês a olharem comigo o livro de Atos, capítulo 27, a partir do verso 18, e diz assim: Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Havendo todos, estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar uma ilha. Avance um pouco até o versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças à presença de Deus, na frente de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Amém. Nessas duas passagens que lemos, nós temos como personagens principais dois homens de Deus. Dois homens que temem a Deus, dois homens que creem em Deus, dois homens chamados por Deus para viver para o ministério, dois homens chamados para pregar a mensagem do arrependimento às pessoas. Mas embora esses homens professem a mesma fé e tenham sobre si uma mesma responsabilidade, eles agem de forma completamente diferente. De um lado nós temos Jonas, que está em rota de fuga, que está desobedecendo à vontade de Deus, que está na contramão da vontade de Deus. Jonas é um homem que obedece, mas obedece somente quando lhe convém. Ele obedece somente quando ele acha que as coisas estão do seu modo, quando está atendendo a sua visão de mundo. Mas este homem, ele tem coragem e ousadia. Ele é um homem até que tem muita ousadia, mas ousadia para se opor à vontade e uma ordem clara de Deus para a sua vida. Agora, se olharmos para Paulo, ao contrário de Jonas, ele está caminhando no centro da vontade de Deus. Ele está agarrado à vontade soberana do Senhor.
ele está no caminho do Senhor, ainda que as coisas pareçam contrárias à sua vida, ainda que tudo pareça estar jogando contra, ainda que isso lhe custe muito sofrimento, ele continua no centro da vontade de Deus. E ele é um homem também que tem muita coragem, um homem muito ousado, e ousado para fazer a vontade de Deus, para testemunhar do Evangelho, ainda que isso lhe custe muito sofrimento. Há então nessas duas passagens um profundo contraste e lições de suma importância para nós, principalmente pelos dias que nós temos vivido, de grande tribulação, de tempestades. Há um contraste enorme, porque de um lado nós temos um profeta, Jonas, do outro nós temos um apóstolo, Paulo. Ambos são chamados para pregar, e pregar aos gentios. Ambos são tementes a Deus, são enviados por Deus às cidades, são enviados para pregar o arrependimento. Ambos têm uma responsabilidade, ambos enfrentam tempestades, ambos enfrentam tribulações, mas ainda assim são tão diferentes. E eu quero então levar a você duas perguntas muito intrigantes. A primeira delas: por que homens que creem no mesmo Deus, homens que são vocacionados por Deus, homens chamados para o ministério, agem de forma tão diferente? E ainda uma pergunta mais intrigante: e por que, apesar deles agirem de forma tão diferente, deles serem tão diferentes, ambos enfrentam uma mesma tempestade, ambos sobrevêm sobre eles o mesmo tipo de tribulação? E para nós então respondermos essas perguntas, eu quero trazer rapidamente, olhando para esses dois textos lidos, 6 contrastes entre um e outro. O primeiro contraste que eu quero fazer é o motivo de suas viagens. Olhemos para Jonas. Jonas está fugindo de Deus. Jonas está na contramão de Deus. Jonas, ele toma aquele barco para ele fugir para bem longe da onde o Senhor o queria. Ele toma aquele barco para desobedecer a Deus. Ele toma aquele barco para ir o mais longe possível da palavra de Deus. Nos é dito que ele toma um barco para Tarsis. E por que Tarsis? Em Isaías 66:19, nos é dito que Tarsis ficava no fim do mundo. E era para lá que Jonas queria ir. Ele queria estar no fim do mundo, onde não havia palavra de Deus. Este homem estava viajando sem propósito nenhum. E vale destacar aqui uma lição importante sobre o que aconteceu com Jonas. Porque Jonas, embora estivesse em desobediência a Deus, estivesse claramente se rebelando contra uma ordem de Deus, ele acha o seu plano bem favorável para si mesmo. Porque é dito que ele desce até Jope. Ele acha um navio pronto para partir para Tarsis. Ele tem o dinheiro suficiente para pagar a passagem. Ele consegue então entrar nesse navio. Ele consegue descansar e dormir profundamente. E isso pode nos levar às vezes a crer que quando estamos em desobediência e quando as coisas sucedem de uma forma tão bem, os nossos planos, que o próprio Deus se curvou à nossa vontade. Que Deus de repente mudou de ideia para atender a nossa satisfação. E há um perigo então muito grande. E a lição que nós temos, o alerta que temos é que nem sempre o caminho pronto é o caminho certo. Nem sempre o caminho que já está pronto, que está tudo se desenrolando bem, significa que é o caminho certo, o caminho da vontade de Deus. Mas olhamos para a vida de Paulo. Paulo está viajando para cumprir a vontade de Deus. Paulo, ele está indo para Roma. Ele está indo para se apresentar para César. Ele está preso naquele navio. Ele saiu de Jerusalém para ser levado a Roma. E ele está no centro da vontade de Deus. Ele está fazendo aquilo que o próprio Senhor o havia dito para fazer. Porque quando ele ainda estava em Jerusalém, quando ele estava preso em Jerusalém, o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme relatado em Atos 23, aparece para Paulo e diz: Paulo, coragem, porque da mesma forma que testemunhaste em Jerusalém, é importante que você testemunhe também em Roma. Então este homem, ele estava cumprindo aquilo que o próprio Cristo havia dito para que ele fizesse. E nós sabemos que Paulo estava, no entanto, como um prisioneiro. Ele estava padecendo tribulações naquele navio. E a pergunta é: por que Paulo estava preso? Ele estava preso injustamente, porque os judeus o haviam acusado de algo que ele não fez. E às vezes, um outro alerta, às vezes, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, humanamente as coisas são injustas, as tribulações sobrevêm sobre nós. Isso poderia nos fazer pensar que talvez estamos no caminho errado. E então, para explicar sobre isso, é importante nós voltarmos um pouco antes, porque
Paulo, quando estava numa viagem que resultaria nesse episódio que nós estamos estudando, um pouco antes, quando ele estava em Cesareia, um profeta chamado Ágabo chega até ele, enrola sobre ele um cinto em suas mãos, em seus pés, e diz que ele seria preso e entregue aos gentios. Então as pessoas que estavam com Paulo, elas se comovem, elas começam a ficar tristes, porque elas amam esse homem, elas amam esse apóstolo. E elas então começam a persuadir Paulo, dizendo que ele não deveria descer para Roma, ele não deveria descer até lá porque ele seria preso. Que este talvez sinal que Ágabo, essa predição que Ágabo havia feito através do Espírito Santo, era um sinal de que ele não devesse fazer isso. E Paulo então confronta esses irmãos que o amavam, e que ele também amava, dizendo: não sabeis vós, irmãos, que estou pronto não somente para ser preso, mas para morrer por Cristo? Por que me entristeceis o coração? Então Paulo nos dá uma lição, que às vezes as tribulações que estão no horizonte, as tribulações que estamos vendo, as tribulações que nós podemos prever, elas não simplesmente significam que nós devemos mudar de rota. Deus de repente não está mostrando para que nós recuemos ou que nós desistemos desse caminho, mas Ele está sim nos mostrando para que nós estejamos prevenidos, para que nós estejamos prontos para o dia da tribulação. E a lição então que nós temos aqui é que nem sempre, e eu diria quase nunca, o caminho certo é o caminho fácil, é o caminho isento de tribulações. Mais um segundo contraste: a atitude desses homens para com os viajantes que estavam com eles. Se nós olharmos para Jonas, Jonas subiu naquele barco para alienar-se. Ele subiu para se isolar. Ele aproveita aquela viagem em rebelião a Deus, para ficar longe de outras pessoas, para deixar de se relacionar. E é interessante que Jonas era um profeta. Ele foi chamado para pregar. Ele foi chamado para pregar aos incrédulos, ao povo de Deus quando estivessem pecando contra Deus. Ele foi chamado para ser boca de Deus. E é dito que aquele barco estava cheio de pessoas incrédulas, de pagãos. Então seria um ambiente fértil para que ele pudesse exercer o seu ministério. Mas Jonas não faz isso, porque ele está endurecido. Ele está com o seu coração completamente frio. E por isso ele se isola. Ele prefere descer ao porão. E ele desce ao porão porque o porão é o lugar onde tem carga. No porão não tem gente. Ele então quer se isolar no seu mundo. Ele simplesmente quer ter a tranquilidade de uma viagem segura, para onde ele bem entende que é o lugar que ele deve ir. E a pergunta que nós devemos fazer: quantas vezes nós estamos como Jonas? Quantas vezes nós não perdemos oportunidades maravilhosas que Deus nos concede de exercermos a comissão, de cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida? Quantas vezes nós preferimos nos isolar, preferimos deixar de nos relacionar com as pessoas, de nos envolver com elas, preferimos nos isolar no nosso próprio mundo, para uma satisfação própria, para deixarmos de viver o problema com os outros, de compartilharmos os mesmos problemas. E há então um perigo muito grande, nós devemos refletir. Será que nós temos sido como Paulo? Será que temos sido como Jonas? Será que temos vivido como nesses dias? Se olharmos para Paulo ele faz o contrário, ele faz o oposto de Jonas. Porque Paulo ele não aliena-se. Embora ele estivesse preso naquele navio, ele sobe como um prisioneiro, com uma escolta, com algemas, como alguém que talvez fosse um dos mais desprezíveis e o menos proeminente daquele barco. Mas ainda assim, Paulo, ele integra-se, ele fala com as pessoas, ele interage, ele passa a conhecer as pessoas, ele passa a influenciá-las, ele passa a encorajá-las, ele passa a orar, ele faz amizades, ele compartilha o pão, ele se torna uma fonte de esperança para aquelas pessoas em meio àquela tempestade. Então nós temos que nos perguntar: quem nós temos sido nesses dias? Será que temos sido como Paulo? Será que vivemos como Jonas? Será que nós somos aqueles que, apesar das tribulações, nós buscamos sim nos relacionar e aproveitar o momento propício de transmitirmos a mensagem de esperança ao homem que está sensível por causa de tudo que está acontecendo? Ou será que nós temos preferido ser como Jonas, nos isolar em nós mesmos? Mas eu gostaria de olhar um terceiro contraste: a atitude desses homens para com o próprio Deus. Se nós analisarmos, Jonas, ele deixa de orar, ele deixa de ter comunhão com Deus por causa de sua desobediência. Ele se torna seco, ele se torna um coração árido. E ele que era um profeta então, que deveria ter plena comunhão com Deus,
deveria não somente ouvir sua voz, mas também se relacionar com Ele, buscar a face de Deus. Ele deixa de falar com Deus. E nós percebemos isso quando nós vemos que ele não ora quando Deus lhe dá uma ordem e ele resolve desobedecer. Ele não ora quando ele desce para Jope. Ele não ora quando ele encontra um navio. Ele não ora quando ele compra uma passagem. Ele não ora quando ele sobe naquele navio. Ele não ora quando a tempestade chega. Ele não ora quando é instado pelo marinheiro a orar. Ele não ora quando ele é descoberto como a causa daquela tempestade. Ele não ora nem mesmo quando ele é lançado no mar. Nos é dito que Jonas ora somente quando ele está dentro daquele ventre, daquele peixe. Quando ele está como que um morto, como que sepultado vivo. E serve de alerta para nós. Porque aquele homem sabia muito bem, sendo um homem de Deus, que o próprio Senhor é quem disse que nós deveríamos buscá-lo, invocar o seu nome no dia da angústia. Que ele viria até nós, ele atenderia e nos livraria. E seria glorificado por isso. Mas Jonas então, por estar seco, por estar endurecido, ele deixa de ter comunhão com Deus. E ele perde então uma oportunidade de mostrar seu relacionamento com Deus. Mas se olharmos para Paulo, ele naquele navio, ele ora constantemente. Nos é dito que, como prisioneiro, se nós olharmos, mesmo antes de sua viagem, Paulo estava sempre orando. Paulo estava orando antes de sua viagem, quando ele começa a sua viagem, durante a sua viagem, durante a tempestade, após a tempestade, Paulo está em constante oração com Deus. E por Paulo estar em constante oração com Deus, ele se torna um canal de bênção naquele navio. Ele se torna um canal de bênção naquela tempestade. Porque pelo fato dele se relacionar com Deus, dele falar com Deus, não somente ele fala, mas Deus fala com ele. E é por isso que ele se torna uma fonte de esperança para aqueles homens. Porque nos é dito que um anjo do Senhor apareceu a ele no meio da tempestade e disse: Paulo, coragem, porque ninguém se perderá. Então aqueles homens foram abençoados. Eles tinham o privilégio de, em meio a uma tribulação, ter plena paz por ter com eles um homem que tinha acesso, que tinha livre acesso e comunhão ao Pai. E é importante nós refletirmos: quem nós temos sido? Você tem orado? Você tem buscado a face de Deus? Uma das primeiras evidências, quando nós nos endurecemos, quando nós pegamos o caminho da desobediência, quando nós estamos na contramão da vontade de Deus, é que nós deixamos de orar. Nós deixamos de buscar a sua face. Nós deixamos de buscar através da palavra. E isso porque nós sabemos que o que se espera para alguém que está em desobediência é somente o confronto. Porque Deus não se curva à vontade do homem. Ele não se curva aos nossos desejos. Ele não se curva àquilo que nós queremos. Ele é soberano. Ele tem a sua própria agenda. Então, que você possa sondar seu coração. Será que nesses dias de tribulação nós temos orado? Nós temos sido pessoas que, como Paulo, continuam firmes orando e buscando a face de Deus? Mas eu gostaria de olhar mais um contraste, o quarto contraste. A reação desses homens diante da tempestade. Se nós olharmos para Jonas, ele prefere morrer. Ele prefere ser jogado no mar. Quando é descoberto que a tempestade é por sua causa. Quando os homens descobrem e é lançado sorte, Deus então revela que era por causa de Jonas. E ele entende, sim, ele sabe claramente que ele está em desobediência, que aquela tempestade era por sua culpa. Ele prefere morrer. Ele prefere correr dos braços de Deus para o braço da morte, do que correr do braço da morte para os braços de Deus. Jonas prefere a morte. Ele escolhe esse caminho. E isso serve de alerta para nós, é muito perigoso. E talvez a gente poderia pensar que o fato dele preferir ser lançado no mar demonstra mais um ato de compaixão dele para com aqueles homens. Mas não é bem assim. Isso porque nos é dito que o motivo da rebelião de Jonas é porque ele fora mandado por Deus para pregar em Nínive. E Nínive era a capital da Síria, um reino que eles odiavam, que por muitas vezes fez mal para Israel. Era um povo odiado por ele. E porque ele sabia que quando ele pregasse aqueles homens, quando ele pregasse a mensagem de Deus, quando eles o confrontassem por causa da palavra de Deus, muito provavelmente aqueles homens poderiam se arrepender. E uma vez arrependidos, Deus os perdoaria. Porque, como ele bem disse no capítulo 4, como ele reconhece posteriormente, Deus é clemente e misericordioso, é muito benigno. Eu sabia que Deus é capaz de perdoar pecadores arrependidos. E por isso, por simplesmente querer deixar aqueles homens se perderem, por não querer ter a possibilidade daqueles homens serem salvos, ele desobedece a Deus. Tendo isso em mente então, Jonas sabia da misericórdia de Deus.
Talvez ele conhecesse melhor do que nós e melhor do que ninguém sobre os atributos misericordiosos de compaixão do nosso Senhor. Mas ainda assim, Jonas prefere ser jogado. Ele prefere a morte. Ele sabe que muito bem ele poderia simplesmente se prostrar naquele navio. Ele poderia simplesmente orar ao Senhor. Ele poderia reconhecer que ele estava no caminho da desobediência e clamar por misericórdia, que ele sabia que Deus o perdoaria. Mas ele não escolhe isso, porque ele continua endurecido, mesmo quando ele é descoberto, mesmo quando é exposto que a causa da tempestade é ele. Ele continua no seu caminho de rebeldia. E ele sabia que ele não poderia fugir da vontade de Deus. Ele sabia que a tempestade estava ali por sua causa, para que ele se arrependesse, mas ele prefere morrer a viver. Mas se nós olharmos para Paulo, Paulo está agarrado à vida. Paulo está amarrado, ele está desejoso por cumprir a vontade de Deus. O pensamento que predominava naquele barco era: nós vamos morrer, nós não temos esperança, o barco vai naufragar, esse barco vai afundar, nós todos vamos morrer, nós vamos morrer. Mas eis que Paulo se levanta e diz: coragem, coragem, porque nós vamos viver. Deus me disse, nós vamos viver. O barco vai se perder, mas nós vamos viver, ninguém vai perder nenhum fio de cabelo. E Paulo então, ele é esse homem que estava desejoso por cumprir a vontade de Deus. Ele estava apaixonado pela vida. Mas que fique claro, Paulo não estava apaixonado pela vida porque ele simplesmente vivia um mar de rosas, porque a sua vida terrena era regada de regalias, de prosperidade, de facilidades, que o fizesse realmente ser apaixonado pela vida. A paixão de Paulo pela vida nos é revelado antes dele continuar essa viagem, antes dele desembocar nessa viagem, quando ele ainda estava em Mileto. Ele passa então a chamar os presbíteros de Éfeso para se despedir desses homens. E nas palavras de Paulo o que ele diz é: vocês bem sabem que desde o primeiro dia que estive na Ásia, como me comportei, como servi humildemente o Senhor e a todos, suportando tribulações, cadeias, ciladas, privações. E agora eis que estou para descer para Jerusalém. E não sei o que me ocorrerá lá. Não faço ideia do que está para me suceder, senão aquilo que o Espírito Santo sempre me concede a saber. Ou seja, que toda a cidade, o que me espera é cadeias e tribulações, nada além disso. Mas, no entanto, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que seja para cumprir o propósito de Deus, desde que seja para cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Então esta é a razão por que Paulo ama a vida. Esta é a razão por que Paulo está apaixonado pela vida. Porque Paulo entende que a vida é uma oportunidade única de labutar, de trabalhar por aquele que, sendo Deus, se fez homem, sendo rico, se fez pobre, sendo homem, se humilhou, sendo justo e santo, se colocou no maldeiro maldito como um pecador, para que nós fôssemos justificados, para que nós que somos miseráveis fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que Paulo ama a vida, porque ele vê que é uma oportunidade de glorificar a Deus. Paulo entende que o viver é Cristo. Como nós temos vivido nesses dias? Nós temos essa consciência de Paulo? Será que nós estamos como Jonas, talvez pensando: não dá mais para mim, eu estou farto, eu não aguento mais, eu prefiro morrer, eu prefiro ser levado, eu prefiro ir embora? Ou será que nós estamos como Paulo, firmes, fervorosos, querendo viver, mesmo em meio às tribulações, sabendo que nós estamos rendendo glórias a Deus em todas as coisas que fazemos em sua vontade, por sua vontade? Como nós temos sido? Quem temos sido nós? Quem é você na tempestade? Você é Jonas ou Paulo? Mas um quinto contraste que eu gostaria de fazer entre esses homens: a consequência imediata de suas atitudes. Se nós olharmos para Jonas, em decorrência de tudo isso que ele fez, ele perde o total respeito de todos. Ele perde o respeito daqueles homens. E nós sabemos que ele, sendo um profeta, ele era um homem que tinha uma autoridade de Deus. Deus havia concedido uma autoridade a ele para ser boca de Deus na terra. E este homem, então, ele deveria estar ali cumprindo a sua missão. Se ele estivesse no centro da vontade de Deus, não era para ele estar naquele barco dormindo. Era para ele estar frente ao rei de Nínive, pregando contra eles, pregando o arrependimento, pregando o juízo de Deus. Mas eis que ele está ali por sua desobediência. E por ele estar ali, dominado por seu pecado,
Ele se torna um homem insensato, insensível, a tal ponto que ele precisa ser repreendido e confrontado por um incrédulo. Porque nos é dito que quem o confrontou foi um marinheiro incrédulo. Quando viu que esse homem estava dormindo, mesmo em meio às tempestades, o marinheiro chega e fala: o que acontece com você? O que sucede que está agarrado ao sono? Clama ao seu Deus. Cada um de nós estamos clamando ao nosso Deus. Por que você não clama ao seu Deus? Porque quem sabe ele não possa nos salvar. Então Jonas, que deveria estar clamando contra reis, clamando contra uma cidade que era uma metrópole, que era muito importante naquela época, ele se torna inferior por causa do seu pecado. Porque nós precisamos entender que quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós não somos nada. Quem nos qualifica para o ministério, quem nos dá autoridade é Deus. Se nós estivermos na contramão de Deus, se nós decidirmos agir por conta própria, o Espírito Santo parte e nós não temos mais autoridade nenhuma. Nós desfalecemos, nós nos tornamos inferior, até mesmo aos incrédulos, como foi com Jonas, porque ele se tornou inferior a esses homens. Foi necessário que Deus usasse o incrédulo para o corrigir, para o confrontar. Mas se nós olharmos para a vida de Paulo, pelo contrário, ele ganha o respeito de todos. E é importante nós entendermos que Paulo, ele estava como preso. Ele sobe naquele navio acorrentado. Ele tem com ele um centurião. Ele tem um homem que o acompanhava o tempo todo. Ele sobe com outros prisioneiros. Ele deveria ser um homem de menos crédito. As pessoas não teriam nenhuma razão para ouvir ele. Mas ainda assim, pela forma, pelo modo que esse homem age, ele passa a ganhar importância. A sua voz passa a ser ouvida. Ele passa a ser o líder daquele barco. Ele passa a ser a fonte de encorajamento, a fonte de esperança. Ele passa a ser bênção naquele lugar. Ele passa a ser o preso mais ouvido, talvez, da história. Ele passa a ser ouvido pelo centurião. Ele passa a ser ouvido pelos marinheiros. Ele passa a ser ouvido por todos. Todos dão importância. Sua voz, então, que talvez inicialmente, quando subiu aquele barco, era uma voz de pouca importância, agora se torna uma voz que todos querem ouvir. Todos querem dizer o que Paulo tem a dizer, porque eles sabem que Paulo tem comunhão com Deus, que eis que ali está um servo de Deus. Quem nós temos sido? Nós temos abdicado da autoridade de Deus? Ou as pessoas têm visto a autoridade de Deus sobre a nossa vida? Nós temos sido Jonas ou Paulo? Nós temos sido homens fiéis a Deus? Nós temos sido homens que glorificam a Deus com as nossas atitudes? O sexto e último contraste que eu gostaria de fazer: o propósito dessas tempestades. Se nós olharmos para Jonas, fica muito claro que a tempestade que veio sobre Jonas tinha um propósito disciplinado, de corrigir a sua rota, como que Deus chamando como filho pródigo, para que ele voltasse para o caminho de onde ele não deveria ter saído. É uma tempestade de correção, uma tempestade que Deus está disciplinando um filho amado seu, como um pai disciplina um filho. Mas se nós olharmos para Paulo, a tempestade dele não tem esse propósito. A tempestade que vem sobre a vida de Paulo não tem o propósito de discipliná-lo, afinal ele está na vontade de Deus. Ele está cumprindo a vontade de Deus. No entanto, ele está passando tribulações. E o propósito dessas tribulações é para que Paulo se tornasse cada vez mais robusto em sua fé, para que ele continuasse na vontade de Deus e que cada vez mais ele estivesse mais pronto e preparado para viver aquilo que ainda viria. Porque é assim que Deus trabalha em nossas vidas. A nossa vida aqui é cada dia um progresso. Então as tempestades, quando elas não nos vêm para nos corrigir, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, elas vêm sim sobre nós também, mas para tonificar os nossos músculos da fé, da alma, para tornar nós ainda mais dependentes do Senhor. E é importante você refletir nesses dias então. Quem nós temos sido? A tempestade que está sobre nós, essas tribulações que nós temos vivido. Porque nós vemos no horizonte que a tempestade não parece estar passando, pelo contrário, ela parece estar piorando. Nós temos uma crise sanitária, uma crise de saúde, nós temos uma crise econômica que está por vir. Nós temos ainda pior uma crise política no Brasil. A verdade é que as perspectivas não são boas, as expectativas não são das melhores. Mas eu lhe pergunto, o que Deus está falando com você? Mais do que conjecturar os propósitos soberanos de Deus para a humanidade como um todo, nós precisamos voltar para os nossos corações, refletir individualmente cada um de nós, a começar de mim. O que Deus quer falar comigo? O que essa tempestade significa para mim? Será que essa tempestade significa
uma disciplina para que eu volte, para que eu reconheça que eu estou errado, para que eu quebrante o meu coração, para que eu me humilhe perante a presença de Deus e volte obediente à sua presença para viver aquilo que Deus tem para mim? Ou será que essa tempestade, de repente, ela está sobre minha vida para me fortalecer, para que eu continue sendo ainda firme na fé? Nós precisamos refletir. Quem somos nós? Jonas ou Paulo? Qual os propósitos de Deus para a nossa vida nessas tempestades? Eu concluo dizendo que Deus trabalhou nesses homens por meio da tempestade. Ele também está falando conosco nesses dias. Deus é soberano. Nós precisamos entender então que Deus usa soberanamente uma mesma tempestade, um mesmo fenômeno, para falar de uma multiforma com as mais diferentes pessoas. Para os desviados, a mensagem de Deus é: voltem, arrependam-se dos seus pecados, porque ainda é tempo oportuno, porque ainda estou de braços abertos, porque ainda estou apto a recebê-los como o pai recebeu o filho pródigo. Para aqueles que estão firmados em Cristo, para aqueles que são obedientes, é como se Deus dissesse, como disse a igreja de Esmirna: persevere, continue prevalecendo e perseverando nessas tribulações, seja fiel, e fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E se você é um incrédulo, se você ainda não tem o conhecimento de Deus, a mensagem de Deus aos incrédulos, esse Deus que criou os céus e a terra, o mar e todas as coisas, que criou as tempestades, que tem controle sobre todas as coisas, o recado desse Deus que dá fôlego de vida, que faz com que os homens respirem, existam e vivam nas palavras de Paulo, como diz Paulo. A mensagem desse Deus é: conheçam e entendam que Deus notifica aos homens que se arrependam dos seus pecados, que vocês possam se arrepender dos seus pecados e reconhecer que é o único Deus vivo, porque um dia esse mesmo Deus notifica a vocês que Ele trará juízo sobre a terra. Ele terá um dia de um grande juízo, e que Ele operará o seu juízo através daquele homem que Ele escolheu, o seu Filho, Jesus Cristo, quem Ele ressuscitou dentre os mortos, soberanamente, para julgar os vivos e mortos nesse dia. Então, eu aconselho você a realmente refletir, a orar em sua casa, a buscar entender quais os propósitos de Deus para a minha vida. Quer seja você um desviado, quer seja você um homem piedoso que permanece na fé, quer seja você um incrédulo, essa mensagem é para você. Essa tempestade que nós estamos vivendo é para você, ela é para todos nós, e ela é de uma forma específica para cada um de nós, assim como de uma forma coletiva, mas é importante entendermos especificamente, porque se essa tempestade está sobre nossas vidas, diretamente ou indiretamente, ela tem sim relação conosco. Que Deus nos abençoe e nos ajude a realmente ouvirmos a sua voz, e que se nós ouvindo a sua voz, não endureçamos o nosso coração, que nós possamos abrir os nossos corações para o eterno, para aquele que é soberano sobre todas as coisas. Eu gostaria de orar com você rapidamente. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Pai, pela tua soberania, Senhor. Te damos graças, ó Pai, por cada oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, de viver pelo Senhor, de viver pelo ministério que o Senhor nos concedeste como homens, de serem embaixadores de Cristo, de serem embaixadores da mensagem que traz vida, que traz paz aos homens. Que o Senhor nos ajude para que nós sejamos como Paulo, que sejamos homens firmes na fé, que possamos entender que o viver para nós é Cristo, ainda que estejamos padecendo muitas tribulações, ainda que tudo esteja desfavorável, que nós possamos prosseguir, sabendo que a nossa pátria é celestial e é rumo a ela que estamos indo. Que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que nós possamos, se estivermos desobedientes ao Senhor, nos voltarmos a Ti, termos humildade de nos arrependermos, de reconhecermos que por um momento escolhemos o nosso próprio caminho, escolhemos nos distanciar do Senhor. E se porventura há entre nós incrédulos, que o Senhor toque no coração, para que sejamos conhecedores da Tua mensagem, que nós possamos entender os mistérios do Senhor, possamos conhecer a Ti, o único Deus, e nos entregar por completo para viver uma vida plena que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço, Senhor. Abençoe cada lar, cada pessoa. É o que eu peço ao Senhor Jesus Cristo. E seja glorificado por meio de cada um de nós nessas tempestades, Senhor. Amém.